Olá, espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo a esse encontro, esse momento nosso aqui. E hoje nós vamos tratar como você se liberta das lembranças amargas. Nós vamos dar alguns tópicos para que você possa produzir reflexões e sair desse estado de corrente dessas coisas negativas que acaba passando por nossas vidas de alguma maneira. Para quem não me conhece, sou o Emerson e minha maior missão é ajudar as pessoas no despertar de suas consciências para que elas possam criar uma vida de prosperidade e de realização. Então seja muito bem-vindo a esse momento, né? Então, de repente aconteceu alguma coisa em nossas vidas e nós ficamos com aquela lembrança negativa do ato que aconteceu. E nós sabemos que isso não é bacana, isso não é bom para a nossa existência. Quando a gente fica com a lembrança de algo negativo, essa lembrança ela toma conta de um espaço que não deveria tomar. É um espaço investido de forma desnecessária que faz parte do conjunto da nossa obra pessoal. E quando você tem aqui uma parede e naquela parede tem um buraco ali, não fica do mesmo jeito, não fica no mesmo equilíbrio. Então o ideal seria tapar esse buraco, organizar a parede para que o contexto uniforme esteja todo em termos equilibrados. Então qual é a grande busca? É equilibrar tudo aquilo que está causando disformidade, que está causando desequilíbrio. O mais importante é isso. Quando você começa a ter essas curas individuais, isso se torna um componente da tua personalidade, das tuas energias, e você passa a atrair situações e coisas que já estão mais harmonizadas, porque você não está desarmonizado. O que é que eu estou dizendo com isso? Quando você tem algum campo desarmonizado, ele tende a atrair situações desarmonizadas. Então, nós vamos aqui para os tópicos. O primeiro tópico é o seguinte: onde está o acontecimento nesse momento? Vamos lá. A coisa aconteceu lá atrás, no passado. Essa coisa, na verdade, não existe mais. Porém, está em um local específico, na sua mente, tá? Se está na sua mente, você tem que entender essa parada que é muito importante. Não existe mais o acontecimento. O acontecimento só existe porque está na minha mente. Que significa dizer, quando eu tiro ele da minha mente, isso passa a não ter mais significado. Porque já é passado. Não está acontecendo agora. Pense sobre isso, tá? Então, qual é o grande problema aí? Está residindo em um local específico dentro de mim. E esse local específico é na sua mente, tá? Então, às vezes você esconde, você não lembra, mas algum estímulo externo faz com que essa lembrança venha à tona. E aí você produz a vivência do acontecimento que está apenas na sua mente. Então, é loucura, entre aspas, tá? A gente poderia refletir sobre essa palavra, mas esse não é o tema de hoje. É loucura vivenciar uma coisa que não existe. Estou perdendo tempo investindo numa coisa que não existe mais. Se não existe, eu estou caminhando em um contexto extremamente negativo que faz com que eu perca energia naquilo que não existe mais. Primeiro ponto. Segundo ponto, sai da mente repetitiva e faz uma avaliação nos seguintes termos. Qual foi o nível de responsabilidade minha para que o ato tenha acontecido? Qual foi o nível de responsabilidade minha? Pensa bem sobre isso. Qual foi o momento que eu deixei de dizer não? Qual foi o momento que eu deixei de dizer sim? Ou ao contrário? Qual foi o momento que eu evitei alguma coisa? Qual foi o momento que eu percebi algo e em vez de eu ir lá e tentar resolver, eu deixei a coisa acontecer? Então, qual o nível de responsabilidade que você tem naquilo que você está lembrando de forma negativa? Tá? Isso é importante verificar, porque às vezes você não tem nem contato com a pessoa e aconteceu situações, mas a sua organização interna, seu nível de processamento interno, seu nível de conduta interno acaba atraindo coisas para você porque você não está no estado de equilíbrio e de harmonia. Primeiro ponto é esse, tá? Depois que você vê que esse acontecimento ele está no passado e esse acontecimento não existe mais, depois de você analisar qual é o nível de responsabilidade da minha parte diante do que aconteceu, você vai começar a ficar consciente daquele fato.
Ficando consciente daquele fato, você começa a trazer a lembrança para um processo de ressignificação. Terceiro ponto, traz para um processo de ressignificação. O que é processo de ressignificação? Você vai pegar aquele ato e vai contar uma história para você, ressignificando o ato. E como você faz isso? Você faz isso trazendo uma história de aprendizagem para você. O que foi que eu aprendi com isso? Como isso foi importante para mim? Então nota aí, o que foi que eu aprendi? Como isso foi importante para mim? Tá? O que eu ganhei com isso? E aí você vai começar a olhar o lado positivo do acontecimento negativo. Pensa, não vai na ideia da mente que vai te dar a resposta rápida mediante um conceito prévio que você já tem. Vai primeiro nessa avaliação positiva. O que foi que eu ganhei nisso? Então, quando você estrutura isso, você vai entender que houve lucros, nem que seja da experiência, para que você não deixe acontecer novamente ou não venha cair novamente no mesmo ponto. Tá? Então, pensa bem sobre isso. Quarto ponto, pensa no estado de falha. Todos nós falhamos na vida. E isso já ajuda na ressignificação. Então, a outra pessoa ou os acontecimentos acontecem. Tá? E acontece porque vivemos em um plano em que o estado de falha ainda é presente nas pessoas. Então, se você passou por alguma dificuldade, alguma decepção, algum problema, talvez a outra pessoa já é compatível ao estado de falha, assim como você. Foi a sua expectativa ou a sua perspectiva de a outra pessoa que falhou no momento em que ela tomou alguma atitude. Então, será que eu não devo olhar para mim e pensar assim: poxa, se quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Será que eu nunca errei? Será que eu nunca falhei? Tá? Isso é importante. Quinto, solte aquilo que te faz mal. Então vamos lá. Depois que eu analisei o fato, vendo que ele não existe mais, percebi a autorresponsabilidade, ressignifiquei a proposta, observando que é comum as pessoas falharem, assim como eu falho também, comum as pessoas falharem, assim como eu falho também, eu já crio uma estrutura mental mais adequada para poder me livrar. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou soltar aquilo que me faz mal, porque eu não vou amarrar mais, eu não vou vitalizar o processo quando ele vir na minha mente. Pensa sobre isso. Eu não vou trazer mais histórias, contar mais histórias negativas, impulsionar meu pensamento de maneira negativa. Não vou mais fazer isso. O que eu vou fazer agora é o seguinte: toda vez que, presta atenção, que a lembrança vir no meu pensamento, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer a estrutura da ressignificação. Vou explicar para mim mesmo porque isso foi importante e na hora que eu explicar, eu vou vitalizar o que eu ganhei com isso. Pensa sobre isso, que isso vai ser muito. Isso que a gente está montando é dar outra face. Lembra de Jesus lá? Quando alguém te bate na face direita, apresenta-lhe a outra face. Então, o que é apresentar a outra face? É entrar em uma estrutura mental a qual eu equilibro a estrutura como consciência, porque a mente ela não é repetitiva. Eu lembro, já começa com aquelas mesmas manifestações. Tem gente que conversa sozinho, gente que está falando sozinho consigo e brigando sozinho, né? Então você vê que o pensamento ele está tão identificado com a consciência que você não consegue mentalizar o que você está pensando. Você não consegue pensar no seu pensamento, né? E a consciência, nós somos a consciência que pensa no pensamento. Então, isso é importante. Então, quando você percebe que aquele pensamento está vindo à tona, ressignifica ele de forma imediata, né? E outra última que é mais importante. Deseja, naquele momento, coisas boas para a situação, para a pessoa que fez aquilo com você. Eu sei que você vai se chocar com isso, tá? Mas vê só, se você não faz isso, a outra pessoa está vivendo a vida dela, está construindo, está vivendo, está prosperando, não sei, está vivendo. Mas você está conectado em uma base de sombras. Você faz 4, 5, 6, 7 coisas, mas no fim nunca está do jeito que você quer, você nunca alcança seus objetivos. Tá? Então, quando você larga de mão, deixa para lá e segue em frente, você se concentra energeticamente na estrutura e na possibilidade da sua vida e não se concentra no outro. Quando você tira essa concentração no outro, o teu foco, a tua energia, a tua grandeza, a tua espiritualização, o teu estado divino vem à tona para te produzir coisas boas. Então, sua vibração energética ela parte para um foco de crescimento e não a vibração que faz você baixar
essas vibrações, encontrando vibrações negativas, tá? E vivenciando termos negativos que emocionalmente não te leva para um princípio de abundância, de prosperidade, de realizações. Tá? Então fica muito atento com essas dicas que a gente está entregando para você. Tá? Mas eu queria saber o teu ponto de vista. Se você acredita realmente nisso, se você acha que faz sentido para você, faz um comentário aqui embaixo, eu quero ler qual o pensamento que você tem. Isso vai ser muito importante para mim. Para você que fez sentido isso para você, então faz uma gentileza, curte a gente aí, segue o nosso perfil, segue o nosso canal, que vai ser importante. Se você quer realmente encontrar níveis de consciência para produzir, criar uma vida extraordinária, uma vida de prosperidade e realização, vem com a gente que a gente vai trazer sempre vídeos para que você possa fazer profundas reflexões. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.